Nosso bate-papo de hoje é sobre o exemplar Iracema de José de Alencar. Para essa conversa, contamos com a presença da Valentina e 3 outros membros não puderam estar presentes. Bom, o escritor da obra é José Martiniano de Alencar, que foi também jornalista, advogado, crítico e dramaturgo. Nasceu em 1º de maio de 1829 no Ceará. Vale ressaltar que ele foi filho de senador do Império, cursou Direito, deputado do Ceará pelo Partido Conservador e um dos maiores representantes do romantismo brasileiro. Foi escritor da primeira geração romântica, ainda no período colonial, que buscava exaltar os povos nativos e elevar o índio como herói nacional. Escreveu romances indianistas, urbanistas, históricos e regionalistas. Para começar, o nosso primeiro tópico é sobre a perda da cultura indígena diante a colonização. Mas a gente corta. Quer começar ou começa? Sei. Calma. Perda da cultura indígena. Sim. Bom, para começo então, sobre a perda da cultura, eu acho que era o fato dela ter deixado o povo dela para seguir a cultura do Martim, que é uma cultura totalmente diferente da dela, cultura de branco, dos portugueses. Não acho que foi em questão dela deixar a cultura dela para seguir a dele, porque entre o enredo da história não deixou claro que ela realmente queria seguir o cotidiano do Martins. Também foi deixado claro que automaticamente quando ela decidiu ficar com ele, houve essa perda de cultura, porque entre a colonização já estava havendo o processo de aculturação dos dois povos se juntarem e dar aquela mistura. E quando a Iracema decidiu ir com ele para receber o filho, o Martins, ela teve essa escolha. Na verdade, não teve escolha, ela foi obrigada a meio que deixar a sua cultura. Eu acho que realmente ela fez o que ela quis, não porque ela foi obrigada. Porque a partir do momento que ela decidiu deixar de ser a guardiã daquela bebida da Jurema, que é uma bebida mística que dá visões espirituais, foi escolha dela deixar o povo dela. Isso sim, a questão de escolher realmente, ela teve uma escolha e a escolha que ela decidiu. Mas a consequência disso, ela teve que ser obrigada a sair da família dela. Que inclusive a família não foi bem representada no livro. Em poucas partes, no começo do livro, foi representado o pai de Iracema, só que só no momento em que o Martins precisava receber os cuidados médicos. E sobre o irmão dela também não apareceu nada sobre o irmão dela. O que apareceu foi quando ela pediu para o Martim matar o irmão dela. Pode ir pro segundo tópico já? Pode. Tá. O segundo tópico é a mensagem de que os índios obedecem às ordens dos colonizadores. Na minha opinião, eles não tiveram muita escolha, porque os colonizadores fizeram justamente o papel de descobrir o que já estava descoberto pelos indígenas, só que só na parte deles. Porque quando os colonizadores entraram na região deles, foi realmente para fazer a diferença. Bom, a Iracema, realmente, a forma como ela é retratada, dá a entender que ela obedece às ordens do colonizador. Porque realmente, pelo fato dele ter levado ela... Mas envolveu o coração também. Porque ela escolheu. Ela escolheu, mas tem aquela coisa dela ter obedecido às ordens dele. Em prol do amor que os dois tiveram. Porque deixou claro no livro de que foi um amor à primeira vista. Ou seja, ela estava encantada. Por falar em amor, só teve amor da parte dela, porque da dele... Não houve muito, ainda mais no quesito dele querer voltar pro país dele, pra cultura dele. Não queria respeitar o povo dela, a cultura dela.
de fato. Tá. O surgimento da primeira criança miscigenada no Ceará, que no caso foi a junção Do colonizador e a indígena. Uhum. Foi mais assim, são duas pessoas que realmente não poderiam ter esse contato, até porque a Iracema precisava manter aquele voto de castidade, Com o Deus justamente Tupi. para manter o quesito da cultura dela. Porque a partir do momento que ela rompe, ela literalmente esquece de tudo que ela viveu atrás. Mas é um reconhecimento muito bonito quando se refere a amor. É a tal da frase que aquelas pessoas que não se identificam ou usam apóstolos e atraem. Depois a gente corta isso. Julgando assim pela forma como foi o indígena com o colonizador português. Martim. Por não ter sido um amor realmente assim da parte dele, eu achei que esse filho não teve realmente um significado assim, nossa. Tanto que o nome do filho, né, você quer falar, qual é o significado? Filho de sofrimento. Pois é, do sofrimento que ela passou, da distância dele, porque ele realmente não amava ela, e porque o leite dela secou, como é constado no livro. Envolveu mais o amor da Iracema do que dele em si, porque ao longo da trama não teve essa comunicação de afeto em questão dele. O fato do filho chamar Moacir, que significa filho do sofrimento, se refere à mãe ter passado por um processo de sofrimento mesmo, quando Martins teve que lutar com o povo dele e acabou tendo que deixá-la, ela e ele, de lado para poder lutar. Foi quando o leite dela começou a secar e ela não conseguia mais amamentar o Moacir. E o significado do Ceará? Ceará significa canto da jandaia, que se refere ao pássaro de estimação da Iracema, chorando, cantando, né, em leito da morte dela, em cima do túmulo. Por isso que significa canto da jandaia. O pássaro dela era um papagaio, não era? Acho que sim. Papagaio? Foi representado como papagaio. Mas, enfim, era um pássaro. Tá, e eu queria perguntar também a sua opinião sobre a morte da Iracema. Foi muito complicado, porque entre o livro, né, não foi representado como ela morreu. Só foi dito de que ela morreu por sofrimento, que não justificaram o porquê desse sofrimento, se ela sofreu ao ponto de ter uma depressão ou realmente não conseguir mais lidar com a vida. Porque entre a trama não teve só a comunicação do Moacir, mas também com a família, que não deram apoio. Tanto que minutos antes da Moacir morrer, antes da Iracema morrer, o Moacir estava com ela, junto com o Martins, que chegou logo juntamente com o irmão, para finalizar o enredo. Porque foi uma história muito triste, não teve a comunicação de ninguém. E pra mim ficou meio desfocado. Por mais que eu não tenha gostado da morte dela, eu acho que pro contexto da história realmente fez sentido. E sobre ele não deixar explícito o fato da morte dela, lá no início a gente consegue lembrar do segredo da Jurema, né? Que ela estava destinada ao deus Tupi e que se ela quebrasse aquilo, ela estaria destinada à morte. Isso. Então, fica mais implícito que a causa da morte dela foi ela ter quebrado a tradição, o voto dela com o deus Tupi, que era o deus do povo dela, o líder ali. Eu queria comentar sobre o romance de fundação escrito por prosa poética no livro, que é como se o
o livro fosse um poema e formasse palavras. Como se o autor quisesse representar o livro em ritmos. Eu vou dizer uma frase agora que representa mais ou menos. Verdes mares bravios da minha terra natal, onde canta a jandaia nas frontes da canaúba. Se você levar em consideração, essa frase tem um ritmo, como se fosse um batimento de coração, que é como se fosse uma batida. Vale lembrar que o texto foi escrito com o uso da linguagem de metáfora. Sim, que para representar a prosa poética. Sim. Para dar mais ênfase. E o que foi representado ao longo da história foi em questão da cor local, que foi um dos processos do romantismo. Então, que no caso a cor local é a valorização do índio e a retratação dele como herói brasileiro. Mas como a gente estava discutindo, eu não acho que foi retratado realmente uma valorização da cultura indígena durante o livro. Sobre isso se refere à figura do índio, indianistas. Mas a cor local se refere à beleza da paisagem. Ao longo da história, teve frases ou palavras que representaram de como a beleza do ambiente era agradável e era tranquilo. Representando por cores fortes, verdes, né? Céu azul. E eu vou colocar também uma frase agora. A virgem caminhava ligeira como a ema selvagem. Os pés mal tocavam o chão e os ramos nem sentiam sua paisagem, que se refere à grama que estava tocando aos pés dela, como se ela nem tivesse sentindo a grama se tocar nela. Como uma nuvem. Muito interessante isso, não só nessa parte, mas também como no momento em que o Moacir e a Iracema foram para a ilha deserta, para que foi nesse processo que ela deu à luz ao Moacir. É isso. É isso? Eu acho. Fala mais alguma coisa? Só para dar ênfase mesmo à cultura nacional, o indianismo romântico, a idealização cultural e foi representada na terceira pessoa, como narrativa. Eu acho que se fosse representado em primeira pessoa, em questão da... como se tivesse a Iracema falando, seria muito mais interessante. Porque foi uma história que contou um pouco sobre tudo. E se tivesse a representação da opinião dela no livro... Da opinião dele também. Como se fosse uma conversação entre os dois. Seria muito interessante. Então tá. Bom, nosso trabalho foi esse. Até uma próxima. Você quer lembrar? Eu acho que ainda tem gente na sala.